E agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no Ar. Como a gente viu aí, né, na reportagem, seguem então os impasses entre o governo e trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis. E 33 entidades da sociedade civil divulgaram um manifesto que defende as medidas de ajuste da Prefeitura de Florianópolis. O grupo ainda é contrário, então, à greve do funcionalismo público municipal, que já dura 31 dias. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Fernando Wilrich, que é presidente do Secov, o Sindicato da Habitação, que é uma das entidades que assina o manifesto, que foi publicado, inclusive, no jornal Notícias do Dia, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, bom dia. Presidente, um dos primeiros pontos desse manifesto não exatamente diz respeito à greve, né, e à situação das contas da Prefeitura, mas sim ao Plano Diretor Municipal, que é uma novela que não termina nunca, não é? Exatamente. O plano diretor deve entrar numa fase final agora. Infelizmente, o plano diretor da nossa cidade é um processo que está judicializado, né, e que acabou tomando uma conotação jurídica e ideológica que muitas vezes deixa as questões técnicas que são fundamentais e importantes, né, para o desenvolvimento econômico da cidade, acabaram se tornando questões de menor importância ou subjacentes, né, a esse movimento do plano diretor, né? As entidades que assinam o manifesto, né, têm a expectativa de que a prefeitura tenha condição e tempo suficiente para fazer o que eles chamam de um processo agora de rebatimento, né, e que possa analisar, né, com qualidade esse material ainda a ser encaminhado para o núcleo gestor e depois para a Câmara Municipal. O prazo para que esse rebatimento do plano diretor seja feito é 31 de 31 de março. É um prazo hábil? Nós acreditamos que, infelizmente, não. A Prefeitura tentou um prazo superior, né? Infelizmente não foi concedido, e acreditamos que isso possa prejudicar ainda mais o processo final agora de construção desse plano diretor, que é um documento de extrema importância, né? Para que a gente possa ter uma cidade que seja possível. Claro, né? Nós queremos uma cidade que tanto consiga atender, né, ao desenvolvimento turístico, ao desenvolvimento econômico, mas também às questões ambientais, mas sem esquecer, né, da necessidade de adensamento populacional que nós temos de alguma hora, em algumas áreas, né, e também das centralidades econômicas que são importantes para que a cidade seja viável, né, do ponto de vista urbanístico, de custo de vida, né, de custo de passagem de ônibus e assim por diante. Dá para conciliar esses interesses de conservação ambiental com desenvolvimento econômico, com sustentabilidade? Dá para conciliar tantos interesses numa peça como o plano diretor? Sim, sem dúvida, né? Essa é a finalidade do plano diretor. E foi justamente a falta de diagnósticos socioambientais e econômicos, né, que juntamente com a atividade dos profissionais da área de engenharia, arquitetura e urbanismo, né, que devem construir, né, esse modelo que diz para onde a nossa cidade deve crescer, né? Nós entendemos que o plano diretor deve sim haver esse debate e deve ter essa construção também com o foco econômico. Bom, e falando exatamente no foco econômico, né, o manifesto das 33 entidades também é favorável às medidas de ajuste da Prefeitura de Florianópolis. Por que o apoio nesse momento? Nós entendemos que nesse momento é importante apoiar o Executivo Municipal, um início de gestão, né, e medidas que estão sendo tomadas nesse momento que eram importantes, inclusive, que tivessem sido tomadas na gestão anterior, né? Eu lembro bem que as entidades também se manifestaram há 3 anos atrás, contrárias, né, ao aumento do IPTU, ao aumento do ITBI, né, tributos que pesam no bolso de todos os cidadãos da nossa cidade, né, e que naquele momento entendíamos que o que era necessário eram tomar medidas de austeridade econômica, financeira, enxugar a máquina pública e trazer eficiência, né? Esse foi um pedido que agora está sendo atendido, né, pela nova gestão, né, levando em consideração ainda que nem todas as medidas agradam a 100% do setor empresarial, certo? Existem ali medidas que determinadas entidades também são contrárias e vão pleitear junto ao Executivo Municipal aquilo que entendem importantes para o seu segmento. Mas houve uma sinergia entre todas as entidades empresariais e de classe da cidade, no sentido de, nesse momento, apoiar as iniciativas do Executivo, porque entendemos que é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Em meio a tudo isso, tem a greve dos servidores públicos, né, que alegam perda de direitos conquistados ao longo de décadas, né, um plano de cargos e salários aprovado que foi suspenso, né, de acordo com o projeto. E qual o posicionamento do grupo nesse manifesto
com relação à greve que já dura 31 dias? É sabido que o plano de cargos e salários que foi aprovado na gestão anterior, ele seria inexequível no longo prazo, né? Eu acredito que todo o processo de negociação coletiva de trabalho, ambos os lados, em alguns momentos, precisam ceder, né, para que se chegue a um denominador comum, né? Eu costumo dizer que o processo de negociação coletiva de trabalho geralmente é um processo que ambos os lados saem de alguma forma insatisfeitos, porque fazem concessões que não gostariam de ter feito, né? Então esse é um momento importante, nós gostaríamos muito que essa greve se encerrasse, porque isso tudo traz travamento, né, ao desenvolvimento da nossa cidade, ao atendimento do setor contábil, do setor empresarial, né? E é fundamental que a nossa cidade volte a caminhar, né? Para sair dessa situação, para a greve terminar, o que é preciso fazer, na opinião das entidades? Olha, sem sombra de dúvida, as entidades entendem, né, que o servidor público municipal também precisa compreender o momento econômico em que o Brasil está passando, não é só a nossa cidade de Florianópolis. Nós estamos tendo exemplos de como não deixar a coisa acontecer em outras cidades importantes do nosso país, né, em outros estados onde a situação econômica do município, do estado, né, está trazendo uma condição de penúria para o serviço público, né? Então nós não gostaríamos que Florianópolis chegasse nesse ponto, né, de não conseguir pagar salários de funcionários, de não conseguir cumprir um plano de cargos e salários. Então entendemos que as concessões devem ser feitas de ambos os lados, inclusive do lado do servidor público. Perfeito. Fernando Wilrich, presidente do Sindicato da Habitação de Florianópolis, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando um pouquinho então sobre esse manifesto, né, que 33 entidades divulgaram de apoio à Prefeitura de Florianópolis e contrário à greve dos trabalhadores do Serviço Público Municipal. O manifesto está na íntegra no jornal Notícias do Dia, na edição desta quinta-feira. O SC no Ar segue com muito mais informações só para você.